Olá a todos, aqui é o Mairo do curso de inglês grátis.org e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o que eu chamo dos 5 princípios do aprendizado de idiomas. Esses 5 princípios são 5 fundamentos, 5 conceitos básicos que eu acho que todo estudante de idiomas precisa conhecer e entender para para que ele possa aprender o inglês ou qualquer outro idioma de uma maneira efetiva. Bom, o primeiro princípio é o que eu chamo de tempo com o idioma. Tempo com o idioma significa escutar, falar, ler e escrever no idioma o máximo de tempo possível. Quanto mais tempo você tiver em contato com o idioma, né? Quanto mais tempo você tiver em contato com o inglês, mais você vai aprender. Se você parar para reparar, você vai ver que os alunos nos cursos de inglês, os alunos que tendem a aprender mais são aqueles que, além das aulas, eles têm um contato com o inglês, seja assistindo seriados, navegando na internet, jogando videogame, etc. Né? Enquanto os alunos que simplesmente vão na aula e deu, eles não fazem mais nada além da aula, esses alunos tendem a aprender muito menos. Então é importante que você tenha esse contato regular com o idioma, né? Que no seu dia a dia você faça coisas em inglês fora o seu estudo básico, né? Principalmente porque isso vai garantir que você aprenda o inglês de uma forma passiva, né? Ou seja, fora aquele tempo que você está lá sentado estudando com seus livros, você vai estar vendo um seriado em inglês, navegando na internet, fazendo qualquer coisa em inglês e você vai estar absorvendo esse inglês assim aos pouquinhos, sem perceber, né? Por isso que eu chamo isso de aprendizagem passiva e isso é muito importante. Então, finalizando esse primeiro princípio, tempo com o idioma. Passe tempo com o inglês diariamente, regularmente, que isso vai garantir o seu aprendizado. Vamos para o segundo princípio, entender antes de falar e ler antes de escrever. O processo natural de aprendizagem de qualquer idioma primeiro você aprende a entender, né? Depois você aprende a falar. Mesma coisa para ler e escrever. Primeiro você aprende a ler, depois você aprende a escrever. É importante que você siga, né? Tente na medida do possível seguir essa ordem. Né? Se você tentar falar muito cedo, se você tentar falar antes de entender, você vai falar errado e você vai criar hábitos, né, hábitos ruins. Mesma coisa se você tentar escrever antes de você saber ler. Né? Você vai acabar escrevendo errado e também vai criar hábitos aí não muito bons. Ou seja, isso aí, se você tentar falar e escrever antes, você pode acabar prejudicando o seu aprendizado. Não é que você não tem que aprender a falar e escrever. Não, você tem. Mas o foco principal, principalmente no início, é entender e ler. Se você seguir essa ordem, entender, depois falar, ler, depois escrever, e durante todo o seu aprendizado, tanto no nível inicial, quanto intermediário, quanto avançado, você vai aprender de uma forma não somente mais natural, né, mas também mais efetiva. Terceiro princípio é motivação. Esse princípio é muito importante. Se você não tiver motivação, ou seja, se você não tiver vontade de aprender, nenhum método vai funcionar, nenhum professor vai te ensinar, nada vai dar certo. Você precisa estar motivado para estudar. Muita gente daí pergunta, mas como que eu vou ficar motivado? Estudar é muito chato, né? Um monte de regra, um monte de livro, aula, né? É difícil ficar motivado para estudar inglês. Bom, na minha opinião, ou na minha experiência, né? O fator mais motivador é perceber que você está aprendendo. Então, por isso que você tem que sempre, né, buscar os métodos mais eficientes, né, aprender da forma mais efetiva possível. Porque daí você vai estudar, você vai perceber que você está aprendendo e, estou aprendendo, vou estudar mais. Né? E comigo sempre foi assim, eu acho que para todos os alunos é assim. A partir do momento que você percebe que você está aprendendo, a sua vontade de aprender aumenta ainda mais. E o contrário, né, o fator mais desmotivador, né, é a falta de bons resultados. Quando você estuda, estuda, estuda e não chega em nenhum lugar. Né? Você vai lá, faz o curso de inglês, um ano no curso de inglês, chega no final, reprovou. Vai ter que repetir todo o mesmo ano. Isso é realmente muito desmotivador e muita gente para de estudar inglês, né, porque não vê nenhum resultado. Então, é importante você aprender inglês da forma certa, né? E sempre procurar estar motivado para aprender. E é uma coisa ligada à outra. Se você aprender da maneira certa, você vai ter bons resultados. Com bons resultados, você vai ficar mais motivado. Mais motivado, você vai estudar mais ainda e aprender ainda mais. Quarto princípio, autonomia. Okay? Autonomia é uma sequência da motivação. O que acontece? Quando você toma responsabilidade pelo seu aprendizado, né, você começa a aprender de uma forma muito mais eficiente. Então, é muito importante que você tome essa responsabilidade e
a partir daí procure desenvolver a sua autonomia, ou seja, que você consiga estudar inglês sem depender de outras pessoas. Você precisa ser responsável pelo seu aprendizado, né? Você precisa te motivar, você precisa buscar métodos mais eficientes, né? Se você não aprendeu, a culpa é sua, não é do seu professor, não é do seu curso, não é de nada, né? Se o seu curso é ruim, você tem que procurar outro melhor. Se o seu professor é ruim, você tem que procurar outro melhor, né? E aí, nesse processo, você vai desenvolvendo a sua autonomia, né, a sua capacidade de você aprender inglês por conta própria. Mas como que eu desenvolvo a minha autonomia? Né? Eu preciso de um professor, eu preciso de um curso. Sim, provavelmente no início, né, provavelmente não, é muito bom que no início você tenha um professor, um curso, alguém para lhe orientar. Mas é a sua curiosidade e o seu interesse pelo processo de aprendizagem, ou seja, pelo como que eu aprendo esse idioma, que vão desenvolver sua autonomia. Então, sempre tenha isso em mente, que autonomia, né, um dos seus objetivos tem que ser aprender a aprender por conta própria, sem depender de outras pessoas. Você sabe o que você está fazendo, você controla ali o seu aprendizado, o seu estudo, etc. Vamos agora então para o último princípio. O último princípio, atenção e observação. Isso aqui é muito importante, talvez o mais importante de todos. Quando você estiver estudando um idioma, né, é muito importante, né, mais importante que saber regras, saber decorar a palavra, etc., né, todas essas questões mais técnicas, é que você preste atenção no idioma. Observe, preste atenção nos padrões, nos significados, nas estruturas, nas regras. Preste atenção, abre o olho, né? Porque o idioma é como se fosse uma coisa desconhecida, que você está tentando desvendar, né? Uma coisa que você está descobrindo. Você não conhece. Aquilo lá você não entende, aquilo lá você está tentando entender, né? Então você precisa tentar olhar, observar, prestar atenção e associar frases, estruturas, significados, né? Você não tem que ter medo do idioma, né? Você tem que brincar com o idioma, né? Você tem que olhar, essa frase aqui, eu já vi ela em algum lugar, né? Ela significa, eu sei o que ela significa. Aí juntou com isso aqui, significou outra coisa. Então, esse jogo com o idioma, você precisa fazer isso, né? Você precisa sempre estar buscando descobrir as coisas por conta própria, prestando atenção, né? Como eu falei, brincando com o idioma. Você vai ver que se você começar a fazer isso, se você não tiver medo do idioma, não precisa ter medo. O idioma, né, não é um bicho de sete cabeças. Você só vai, como eu disse, observando, prestando atenção, associando. E isso vai facilitar muito o seu aprendizado, tanto do seu primeiro idioma, por exemplo, se inglês é o primeiro idioma que você está aprendendo, se você aprender a fazer isso com inglês, quando você aprender outro idioma, vai ficar muito mais fácil, você já vai saber fazer isso. Então, basicamente é isso. Esses foram os 5 princípios. Você pode entrar lá no nosso site, tem um texto, né, que explica cada um deles com mais detalhes. E tente colocar esses princípios nos seus estudos diários, né, nos seus métodos de aprendizado. Bom, então se você gostou do nosso vídeo, não deixe de curtir o nosso canal. Curtir o nosso vídeo, na realidade, né, e assinar o nosso canal. E visitar o nosso site, que é o cursoinglesgrátis.org. Então é isso aí, falou a todos.